Não eram nem 7 da manhã. E os tratores já estavam a todo vapor na fazenda da família Busque. Esse processo já está acontecendo aí desde agosto. A gente já está aos poucos tentando recuperar. Mexe um pouco hoje, aí quando chove dá uma acalmada, quando seca mexe de novo, né? Essa agora vai ser a primeira semeadura pós-enchente. Essa é a primeira pós-enchente. Em maio do ano passado, quase 90% das cidades do Rio Grande do Sul sofreram com as inundações. Aqui em Agudo, na região central do estado, o rio que passa atrás da fazenda transbordou. E como a área é de várzea, tudo encheu. Seu Jair, quando a chuva veio e alagou tudo isso aqui, qual o nível que a água chegou? Nesse ponto aqui onde é que a gente está com o trator, seguramente essa altura do trator tínhamos de água aqui. Passou da altura do trator? Passou. Aqui nós tínhamos entre 2,80 metros a 3 metros de água correndo. Aqui, ó, eu tenho 1,78 m, né? O trator é mais alto que eu. Então, se passou do teto do trator, a gente está falando de mais de 3 metros, 3 metros e pouco. Exatamente. Como voltar a plantar depois da enchente? Esse é o grande desafio dos produtores de arroz aqui da região central do Rio Grande do Sul. Todo esse terreno ficou alagado. Depois que a água secou, o que restou foi isso aqui, ó, que parece terra, mas é areia, trazida pela força da água do rio que transbordou aqui no entorno. O grande problema é que a areia, como você pode ver, super fininha, muito fofinha, mas ela é uma grande vilã da plantação, porque ela é pobre em matéria orgânica. E aí ela diminui a produtividade e dificulta a vida de quem depende da terra para o sustento da família. Eu sou a 4ª geração dessa família que já trabalha com arroz. Mas é uma coisa que veio de bisavô para avô, para pai, que até hoje exercendo o senhor, né? Como é que é fazer parte dessa família de produtores de arroz? A gente nem é acostumado ao outro. Assim, a gente nasceu assim e vai se criando assim, né? Mas dá orgulho? Sim. Mas come arroz todo dia? Todo dia. Final, né? Feito aqui no quintal? Todo dia. Porque a gente gosta muito do que faz, né? Meu pai segue hoje junto na atividade conosco ainda e... De manhã cedo, nós levantamos e eu vou para a lavoura, plantei serviço. Aos 75 anos, seu Alcir tem passado os dias no trator, nivelando a terra. Seu Alcir, quanto tempo o senhor planta arroz aqui? Eu estou plantando arroz aqui há 50 anos. 50 anos? Sim. O senhor já viu essa quantidade de areia de uma vez só? Nunca. Porque para tirar não tem nem para onde. Para onde eu vou levar essa areia? Não tem para onde levar, né? Por isso que a gente está fazendo esse aplanamento, esse revolvimento, essa mistura. A gente vai misturar esses dois elementos, areia com isso aqui. De perto, dá para ver bem como ficou o solo depois que a água foi embora. Aqui você visualiza, ó, uma areia em cima, que foi depositada, e aqui na areia para cima, você vê que não tem nenhuma raiz de uma planta, né? Isso aqui já é solo, olha a diferença de um para outro, né? É uma corrida contra o tempo. Essa época de semeadura, ela tem uma justificativa agronômica, que nós tenhamos a maior disponibilidade de radiação solar. Isso vai acontecer entre os meses de dezembro e janeiro. Se o produtor semear um pouco antes ou um pouco após esse momento, vai ter redução de produtividade. Isso não quer dizer que nós vamos ter um problema de desabastecimento ou coisa assim, mas para a propriedade em si, nós vamos ter uma dificuldade porque nós vamos ter um encurtamento da receita, né? No fim das contas, vocês que vão pagar a Exatamente. conta. Nós, produtores, vamos pagar a conta de produzir a mesma quantidade com a mesma qualidade. Cada ano que passa, está mais frequente esses extremos climáticos.
e isso realmente coloca um custo muito mais elevado da produção e um risco que nós temos discutido é quais são as técnicas produtivas, técnicas de mercado, né, que nós temos que buscar nesse momento para tentar mitigar esses efeitos climáticos que vêm ocorrendo com mais frequência. Isso é um problema social, porque essas pessoas elas dependem única e exclusivamente da produção de arroz. Essa região ela não representa a maior região produtora do estado, porém ela representa a região de maior concentração de produtores. Algumas áreas talvez sejam necessários mais anos de recuperação. Não vai ser fácil, não vai ser logo, vai demorar muito tempo, mas certamente a gente vai conseguir. Isso aqui é uma parte que você conseguiu plantar na data certa. Dentro da época ideal ainda, né? E você vê uma planta começando a fazer uma vida, nascendo, crescendo, formando uma semente futura que vai alimentar uma grande fatia de pessoas. São 4 hectares. Se tudo correr bem, aqui nós devemos produzir 40 toneladas. Essas 40 toneladas nós teremos capacidade aí de alimentar seguramente umas 800 pessoas durante um ano. Para quem planta, o escritório é ao ar livre e o Jair sabe que precisa estar preparado. Eu notei que nós precisávamos o quê? Efetivamente aproveitar os melhores anos para que a gente consiga produzir o máximo nos anos bons, para que você consiga suportar uma frustração dessa. E isso só vai conseguir, Pedro, com aliar ciência a manejo. Mais planejamento e maior produtividade. A ciência ajuda a enfrentar os desafios da terra. Nós estamos fazendo alguns projetos com os produtores de como a gente vai manejar, como nós vamos prevenir ou como nós vamos tentar não perder aquele potencial produtivo que ele tinha na área. Aliar a plantação à tecnologia. É isso que o Jair tem feito aqui nessa parte da propriedade dele. Ele cedeu esse espaço para que a indústria possa desenvolver novas tecnologias. São 350 bandeirolas como essa e em cada uma delas há um experimento diferente sobre como melhorar a produtividade do arroz. Esse é o objetivo, nos tornarmos mais eficientes. O mesmo hectare que produzia 5 toneladas em 1980 ou 3 toneladas, hoje tem capacidade de produzir entre 10 e 12. Essa pesquisa, essa tecnologia faz com que o nosso metro quadrado de solo seja mais bem aproveitado.